Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o nosso dia, que o nosso dia seja maravilhoso. E vamos lá para mais uma aula. Por que será que a professora Juliana está assim rodeada de tantos números? Isso mesmo, hoje a nossa aula será de matemática. Então, hoje vamos falar sobre combinar algarismos. Eu vou colocar na nossa apresentação. E vamos lá. Combinar algarismos. Módulo 24, páginas 192 a 199. E coloquem na página 192. Vocês já sabem que os números estão presentes na maioria das coisas que fazemos, né? Eles podem ser usados para contar quantidades, registrar, né, medidas, construir códigos, tá bom? Além disso, já sabe que o nosso sistema, né, de numeração decimal, né, usamos os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que quando combinados pode formar qualquer número, tá? Então, veja ao lado, né, algumas situações nas quais usamos números. Então, vamos lá. Então, aqui temos, né, um código de barras, né, que vem nos produtos, né, no supermercado, tá? Por esse código, né, que lê o preço, isso mesmo, né? Também usamos código de barras, né, para pagar uma conta, tá bom? Depois vemos os gráficos de tabela, né? Operações matemáticas, aqui é multiplicação, né? Usamos os números, né? Também temos adição, subtração, divisão, tá? Também temos um jogo, o Sudoku, né? Esse jogo, gente, raciocínio ali nos números, tá bom? Só tem números nesse jogo. Números de casas, né? E aqui, preços de produtos de um supermercado. Também usamos os números, tá bom? Então, trocar ideias. Você conhece outras aplicações desses números? Então, aonde podemos encontrar outros números assim na nossa vida, assim? O que vocês acham? Isso mesmo, na nossa cidade, tá bom? No nosso número de roupa, número do nosso peso, número do nosso calçado, tá bom? Encontramos aplicações de números, não é? Tá bom? E agora vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre os números. Vamos lá? Então vamos. Chegou a hora esperada, tá bom? A hora mais esperada por vocês, isso mesmo. Hora de jogar. Vamos lá? Então, antes, né? Antes de tudo, recorte as fichas amarelas do anexo 1. Essas aqui, ó. Tá bom? Então, vocês vão lá no final do caderno ângulo agora, já nesse minuto, já vão destacar, tá bom? Já comecem a recortar, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Eu já recortei aqui o meu, tá? Certo? Tá bom? Ó, são 30 fichinhas, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui na página 192, desculpa, 193, né? O nome do nosso jogo é Qual é o Maior? Tá? Então, material, as 30 fichas numeradas, tá bom? Do anexo 1, tá? Vocês vão pegar lápis ou canetas coloridas, tá? A professora dá preferência para vocês estarem utilizando lápis de cor, tá bom? Certo? Regras do jogo, vamos lá? Então, primeira regra, forme uma dupla ou um trio, tá? Ai, professora, não tem como só dupla. Ok, tá? Pode ser dupla ou trio. Cada jogador da dupla ou do trio escolhe, né? Escolhe uma cor de caneta ou de lápis, tá bom? Então, escolhi, ok? 3. Coloque todas as fichas sobre a mesa, né? Embaralhadas, com o lado escrito virado para baixo. Então, esse lado vai ficar assim. Então, para você vai aparecer assim, ó, tá bom? Certo? Aí vocês embaralham bem, tá bom? Na sua vez, cada jogador vira 3 fichas. Então, vocês vão lá e vão virar 3 fichas só, hein? Tô de olho.
e formar com elas o maior número possível, tá bom? Então, exemplo, coloquei aqui já 3 números, já virei 3 números. Então, primeiro número que eu tirei foi 4, que eu virei, depois foi o 8, depois foi o 9, tá bom? Agora, eu vou formar, né, o maior número com essas 3 fichas, né? Então, qual foi meu maior número? 9. Meu segundo número maior, 8. E 4, então, eu formei aqui o número 984, tá bom? Aí eu vou lá na minha tabela, que eu já vou mostrar para vocês, tá? E vou anotar na frente do meu nome, na primeira jogada, um exemplo, o número 984. Aí, o outro jogador vai lá e vai virar mais 3 fichas, tá bom? Então, ele vai formar um número maior. Então, o número maior, ele vai lá e vai anotar, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Então, os números formados pelos jogadores devem ser escritos na tabela de registro, que eu já irei mostrar para vocês, tá? As fichas devem ser embaralhadas, então, cada jogada. Então, eu joguei em baralho, tá? Certo? O meu adversário jogar, tá? Meu adversário, o outro jogador jogou, embaralha para chegar a minha vez. E assim, tá? Vai acontecendo, tá bom? Após cada jogada, comparam-se os números anotados e o jogador que tirou o maior número deverá contornar, né, com a cor que escolheu. Então, um exemplo. Aí o outro jogador que está jogando comigo, né, tirou o número 971. Quem ganhou a primeira jogada? Quem tirou o maior número? Fui eu, né, que foi 984. Então, eu vou pegar o meu lápis e vou contornar, tá bom? Certo? Então, ó, vamos lá, mas atenção! Os jogadores devem conferir os números formados e realizar a comparação entre eles. Veja o exemplo abaixo, né? Certo? Então, vamos lá. Primeira jogada da Tereza, ela tirou o número 994, tá bom? Felipe, né? Ele tirou o número 705, tá bom? Certo? Desculpa, gente. Isso, número 705. Depois da segunda jogada, né? A Tereza foi lá e tirou o número 443. E o Felipe depois tirou o número 798, né? Porque ele nem reparou, tá bom, gente? Vocês acham que esse número dele está correto? Não, não está correto, né? Porque o certo seria 987, ele não prestou atenção, tá bom? De qualquer jeito, ele ganharia mesmo, tá? Certo? Mas ele não prestou atenção ao formar, né, os números, tá? Então, preste bastante atenção para não perder, tá bom? Então, 8. Vence o jogador que tiver maior quantidade de números contornados com a sua cor ao término da 10ª jogada. Cada número contornado vale 1 ponto. Então, exemplo, né? Então, a Tereza, na primeira jogada, como ela tirou o número maior, ela teve 1 ponto, tá bom? Segunda jogada, foi o Felipe, então ele teve 1 ponto, tá? E assim por diante, tá bom? Página 100, ó. Então, desculpa. Então, primeiro, né, eu vou disponibilizar lá no YouTube para vocês, né, o jogo que eu fiz com o Vinícius, tá bom? Não vou contar quem ganhou, porque não é justo, tá bom? Tá? Então, gostaria que vocês vissem esse vídeo, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor o jogo. Chame, né, alguém da sua família para brincar. Quem tiver aí com você, tá bom? Certo? Chama o primo. Ai, primo, vem aqui em casa. Eu tenho um jogo legal para jogar com você, tá bom? Pode ser o papai, a mamãe, quem tiver aí em casa com você, tá? Depois, ó, preste bastante atenção às regras, se for possível, tá bom? Releia de novo as regras, tá? Para não jogar errado. E partiu jogar, isso mesmo. Vamos lá. Só quero ver, tá bom? Página 194. Então, na página atividade 1, primeiro, preencha as tabelas abaixo enquanto joga com os colegas. Então, virou, né? Tá? Então, primeiramente, desculpa, vou anotar o nome dos jogadores, tá bom? Depois, gente, em cada jogada você vai anotando os números que você formou, tá? Certo? Então, terminei a primeira jogada. Então, eu vou ver quem foi que formou o número maior, tá? Quem conseguiu.
Aí vai pegar aquela cor que escolheu de lápis e vai contornar, ok? Tá bom? Então, são 10 jogadas, tá? Depois, 2. Complete o número de pontos de cada jogador. Então, vamos lá. Então, um exemplo. Você teve 5 pontos, tá bom? Certo? A mamãe, tá jogando você, a mamãe e o papai, um exemplo, tá bom? A mamãe só teve 2 pontos, tá? Então, você vai, primeiro jogador, 5 pontos. Aí depois, segundo jogador, 2 pontos, tá? E o papai teve 3 pontos. Então, você vai anotar, papai tem 3 pontos, ok? Tá? Depois, o 3, escreva em ordem decrescente, né? O número de cada jogador que cada jogador formou nas jogadas. Então, exemplo, né? Presta atenção, decrescente é do menor para o maior, isso mesmo, tá? Então, quem fez o menor ponto, você vai colocar mamãe, tantos pontos. Aí depois, quem veio depois, papai, tantos pontos. E depois, quem ganhou, tá bom? Que é do menor para o maior, ok? Tá bom? Então, vamos lá. O número cresce, isso mesmo, estão lembrados, né? Então, vamos lá. Página 195. Então, aqui, resolvendo problemas. Mas antes de eu começar resolvendo os problemas com vocês, eu gostaria de conversar uma coisinha com vocês. Vamos lá, vou até colocar em tela cheia. Isso mesmo. Vamos lá, Quero que vocês entendam uma coisa, tá bom? Quando falamos, né, os números, quando falamos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, né? Esses símbolos são algarismos, tá bom? Certo, gente? Então, esses algarismos que a professora acabou de falar, né, combinado com outros, aí sim ele se torna um número. Então, exemplo. Mas aí vocês vão falar assim, mas professora, então você quer dizer então que os números 1, 2, 3, 4, 5, né, não são números? Não, são algarismos, tá? Então, ele só se torna um número quando ele é combinado com algo, com alguma coisa. Então, exemplo, o número da minha casa, tá? Não quer dizer que esse é o número da minha casa. No exemplo, número 2, tá bom? Então, quando como ele foi combinado com algo, né? Ele se tornou o número da minha casa, tá bom, gente? Então, se eu pegar o número 2, ao pegar o número 2, ele é um algarismo, tá? Ele só passa a ser o número quando ele é combinado, quando ele é aplicado em algo, tá bom? Então, vamos lá. Então, os algarismos, né? Os algarismos é um sistema decimal, né? São 10 símbolos, né? Que vai de qual? Do 0 ao 9, isso mesmo. Esses símbolos, né? Esses algarismos, né? Quando ele é combinado, quando ele é aplicado em algo, aí sim, gente, ele se torna um número. Entenderam agora? Tá bom? Então, primeiramente, ele é um algarismo pra gente, tá? Quando ele só se torna, né, um número quando ele é aplicado em alguma coisa, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui a nossa aula. Agora sim, resolvendo os problemas. Então, espera só um minutinho. Isso. Observe uma jogada do jogo, qual é o maior? Entre Edgar e Maria. Então, aqui eles estão jogando, né? Tá, mas ainda não jogaram a última partida. Estão ali jogando, tá bom? Então, o Edgar está em vermelho, né? E a Maria está de verde, né? Até o momento, 15, o Edgar está com 1, 2, 3, 4, 5, né? E a Maria tem 1, 2, 3, 4 números contornados, tá bom? Então, vamos lá. Página 196. Então, primeiro, Edgar e Maria cometeram 2 erros no registro que fizeram. Descobrem que jogada isso ocorreu e quais foram os erros. Então, agora vocês vão retornar, tá? Vocês vão voltar de novo à página 195 e vão verificar aqui, né, na tabela deles da jogada,
qual foi os 2 erros que eles cometeram. Então, aqui na página 196, vocês vão lá. Número da jogada, qual foi? Tal. Vocês vão falar para mim qual foi o erro que ele cometeu, tá bom? Depois, o segundo erro. O número da jogada e o segundo erro, ok? Tá bom? Então, preste bastante atenção nessa página 195, tá bom? Não está difícil descobrir qual foi o erro deles, tá bom? Certo? 2. Agora, retorne à tabela e corrija os erros cometidos por Edgar e Maria. Então, vocês vão voltar de novo, depois de vocês escreverem os 2 erros deles, tá bom? Vocês vão voltar de novo na página 195. O que vocês vão fazer? Vão lá no primeiro erro. Vocês vão fazer um tracinho, tá? E vão arrumar, tá? Então, vocês vão corrigir, tá? Esses erros deles, tá bom? Então, vão lá no segundo erro, a mesma coisa. Vai fazer um tracinho e vai arrumar, tá? Certo? Então, tá bom. 3. Na 10ª jogada, veja as fichas que cada jogador virou. Então, Edgar virou o número 082 e a Maria o número 218. O Edgar, qual que foi o número que ele conseguiu formar? Isso mesmo, 820. O número maior das fichas dele é 8, depois o 2, depois o 0. Então, ele formou o número 820, isso mesmo. Depois a Maria, 821, isso mesmo, tá bom? Então, qual é o número que cada jogador poderá formar com os algarismos virados? Registre esse número na tabela. Então, vocês vão colocar, Edgar formou tal número, Maria formou tal número, tá bom? Certo? B. Qual jogador irá contornar o maior número e ganhar um ponto? Aí vocês vão me falar. Quem é o jogador? Vai anotar. Tal jogador, né? E qual foi o número que ele formou, tá bom? Certo? Qual foi o número que ele conseguiu formar, tá? E depois vocês vão retornar de novo lá na tabela e vocês vão verificar, tá bom? E vai escolher, vai ter que contornar, gente, com a cor que eles estão aqui, tá? Então, a Maria de verde e o Edgar é de vermelho, tá? Certo? C. Quem vencerá o jogo após a 10ª jogada? E aí, gente, quem será, gente, que ganhou esse jogo? Quem será? Então, preste bastante atenção. Preste atenção também, né? Que, primeiramente, teve alguns erros no jogo, né? Então, aí vocês vão verificar. Gente, qualquer dúvida, daqui a pouco estaremos online, tá? Aí eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Certo? Você não pode me chamar no Telegram também, tá? Então, vamos lá. Página 197, atividade 2. Vamos resolver algumas situações problema que envolvem número. Se preferir, use as fichas numeradas de 0 a 9 do jogo, qual é o maior. Então, se vocês preferirem, pegue as fichinhas, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Primeiro, usando os algarismos 2, 9, 5 e 1, faça o que se pede. Então, vocês podem pegar aí, tá bom, gente? O número 2, 9, 5 e deixar aí pertinho de vocês, tá? Forme os 4 maiores números possíveis, tá? Mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número. Então, é um algarismo de cada, tá, gente? Então, eu não posso chegar lá e colocar 2, 9, um exemplo. Vocês estão vendo 2, 9 aí usando os algarismos 2, 9, 5, 1? Não, não é só um algarismo, isso mesmo. Então, vocês só vão usar um de cada, tá bom? Certo? E vocês vão formar 4, né, números, né? 4 maiores números possíveis, tá? Então, vocês vão formar, tá bom? Certo? Vocês vão ver qual que é o número maior e vai formando. São 4, tá bom? Depois, ó, B. Escreva os números formados no item A em ordem crescente. Lembrando, crescente, gente, do menor para o maior, tá? Aquele que vai crescendo, tá bom? Certo? Não esqueça, é esse daí do item A. Então, vocês vão colocar em ordem crescente, tá bom? C. Decompõe os 4 números que você formou no item A, de acordo com as indicações abaixo. Então, os números que você conseguiu formar, você vai me falar.
né? Você vai colocar na frente o número, você vai falar para mim quantos milhares, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Você vai para o segundo número que você formou, a mesma coisa. Quantos milhares, quantas centenas, quantas dezenas e unidades. Depois vai para o terceiro número e o quarto número, tá bom? Certo? Que você formou, tá? 2. Usando os mesmo algarismo do exercício anterior, ou seja, gente, número 2, número 9, número 5 e número 1. Faça o que se pede. A. Forme os 4 menores. Inverteu, né? Primeiro vocês fizeram os maiores números e agora os menores números possíveis, tá bom? Então, você vai pegar do menor e vai formando, tá bom? Mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número, ou seja, é um algarismo de cada, tá bom? Desse que ele tá pedindo. Número 9, desculpa, número 2, número 9, número 5, número 1, ok? Tá bom? B. Escreva os números formados no item A em ordem decrescente. Lembrando, do maior para o menor, né? Porque ele... Isso, tá bom? Certo? Gente, qualquer dúvida, tá? A professora está aqui para ajudar. Vamos tirar as dúvidas da nossa aula online, tá bom? Ou se não, pode me chamar lá no Telegram, não se esqueça, tá bom? Vamos lá. Página 198. C. Decompõe os números formados no item A de acordo com as indicações abaixo. Ou seja, os números que você fez no exercício 2, letra A, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Você vai colocar ele na frente, você vai falar para mim quantos milhares, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Você vai para o segundo número, a mesma coisa. Vai escrever na frente quantos milhares, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. E depois vai no terceiro número e o quarto número, ok? Tá bom? Mas os números que você formou, gente, preste bastante atenção, tá bom? Depois, ó, 3. Tereza foi com a sua avó ao banco. E o gerente informou que ela precisaria criar uma senha para acessar sua conta no caixa eletrônico. A senha deveria ter qualquer combinação dos 3 algarismos a seguir, o 0, o 5 e o 9. Tereza ajudou a sua avó escrevendo todas as possibilidades, porque a Tereza também, tá? Como vocês estão aprendendo, estão revendo, né, as possibilidades, isso mesmo, de senha. Para que ela escolhesse uma. Quais senhas Tereza escreveu? Então, vocês vão escrever aqui para mim vocês vão escrever todas as possibilidades de senha, né, que a Tereza escreveu aqui, tá bom? Certo? Professora, mas ó, eu posso pegar essa possibilidade também, o 0, 5, 9, ser como, né? É uma possibilidade, sim, mas depois você vai tentar descobrir quais foram as outras possibilidades que a Tereza também fez, que ela escreveu, ok? Tá bom? Para representar um código, é possível usar o 0 como primeiro algarismo. Por exemplo, 0, 1, 7, 1. É um número possível para uma placa de carro, né? Para uma senha numérica, para uma senha, gente, também de e-mail, tá bom? Certo? Eu posso usar o 0 na frente, mas preste atenção. O número de casa eu não posso colocar o 0 na frente, tá bom? Certo? Mas em outros casos há essa possibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Página 199. Já? Lição de casa. Página 199. Só uma página, professora? Só uma página. Vamos lá. Primeiro, observe as 5 primeiras jogadas do jogo qual é o maior entre Vitória e Felipe e resolva as questões a seguir. Então, aqui tá a jogada do Felipe e da Vitória, tá bom? A. Use uma cor para cada jogador e contorne em cada jogada o maior número. Então, aí, na primeira jogada, você vai ver quem teve o maior número. Você vai contornar. Então, você vai ter que escolher uma cor para a Vitória e uma cor para o Felipe, tá bom? Professora, eu posso usar, como eles fizeram lá, o verde para Maria, né? E o vermelho para Edgar? Pode, tá bom? Senão, você também pode escolher uma outra cor para eles dois, tá? Depois você vai ver quem fez na primeira jogada, quem tirou o maior número. Ah, foi a Vitória.
Você vai escolher a cor dela e vai contornar. Segunda jogada, terceira, quarta e assim por diante, tá bom? B, até a quinta jogada, quem está com mais pontos? Quem está com mais pontos até a quinta jogada? Vitória ou Felipe? Você vai anotar para mim e quantos pontos ela fez, ou ela ou ele fez, tá? Lembrando, gente, uma outra coisa, tá bom? Cada jogada vale 1 ponto, tá bom? 2. Na sexta jogada, veja as fichas que Vitória e Felipe viraram. Então, Vitória virou o número 019 e o Felipe 787, tá? Então, você vai formar maior número, tá? Certo? Para Vitória e o Felipe. Quem marcará um ponto na sexta jogada? Quem, gente? E o porquê, tá bom? 3. Usando 2, 7, 3, faça o que se pede. A. Forme os 4 menores números possíveis sem repetir nenhum algarismo no mesmo número. Então, você vai estar utilizando esses 3 algarismos para formar, tá bom? Certo? 4 menores números, tá bom? E B, escreva em ordem decrescente os números formados no item A. Lembrando, decrescente do maior para o menor, isso mesmo. Gente, esses exercícios, né, de lição de casa foram todos exercícios que a gente realizou até agora, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram, ou senão daqui a pouquinho estaremos juntinhos na nossa aula online, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus, tá bom? A Pro está morrendo de saudade de todos, tá bom? Então, um beijo no coração de todos e até mais. Tchau!